falar aí do IOF, Tainá Falcão, essa crise insepulta, mas essa semana é decisiva. A Fernanda Haddad tem que tomar alguma decisão junto com o Hugo Motta e Davi Alcolumbre para saber se o IOF fica ou não, ou se eles recuam totalmente e lançam mão de outras medidas. O governo federal não vai apenas aceitar recuar do IOF, mas vai cobrar também do Congresso Nacional que aprove medidas de impacto fiscal que estão lá, pegando pó nos escaninhos da Câmara e do Senado há bastante tempo, diante dessa pressão para o recuo do aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O Ministério da Fazenda só vai tomar uma decisão final, como eu disse, na semana que vem. Apesar de já estudar algumas alternativas que a gente trouxe em primeira mão aqui no Bastidores CNN, sobre taxar as apostas online e as criptomoedas. O problema é que taxar as apostas online e as criptomoedas tem um impacto fiscal pequeno se comparadas com a elevação do imposto, do IOF. A previsão do Ministério da Fazenda é que a cobrança do IOF, o aumento do IOF, poderia gerar uma arrecadação em até 18 bilhões somente em 2025. A gestão petista, por isso, tem tentado pincelar alguns projetos que estão no Congresso Nacional que ajudam a aumentar a arrecadação. Medidas que estão paradas no Congresso Nacional há bastante tempo e poderiam ajudar a compensar um eventual recuo no IOF. No Palácio do Planalto, por exemplo, eu conversei com algumas fontes que me citaram alguns projetos de lei. Um deles, o fim dos supersalários, e o outro, a idade mínima nas Forças Armadas. O primeiro, o fim dos supersalários, ele está em tramitação no Senado Federal. Aprovaram no ano passado a autorização, mas aí precisa aprovar um outro projeto de lei no Senado Federal. Ele tem um impacto estimado de 3,8 bilhões de reais por ano. O segundo, a mudança na aposentadoria dos militares, que estabelece aquela idade mínima para que eles passem para a reserva, tramita na Câmara dos Deputados. Tem um impacto menor, de 2 bilhões de reais ao ano, porque muda o regime previdenciário. Se somadas, portanto, essas duas medidas chegariam a quase 6 bilhões de reais. Mas sempre tem o corporativismo, os deputados e senadores ficam com medo da reação dos magistrados, aí vem os setores também fazendo pressão para que não haja mudança, os militares também, e aí todo mundo se acovarda e ninguém coloca em votação. Além disso, o Ministério da Fazenda tem defendido o corte de benefícios fiscais a setores produtivos. Na entrevista que a gente exibiu aqui no Bastidores CNN, na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, chegou a citar essa alternativa. Em conversas reservadas, o ministro Fernando Haddad deixou claro que nenhuma alternativa passará pela redução de recursos que beneficiam a população mais pobre. Um exemplo, a desindexação, no caso do salário mínimo da Previdência Social. Você corrige o salário mínimo e corrige automaticamente os benefícios da Previdência Social. Desindexando, ou seja, separando, você não corrige a Previdência Social. Mas Lula já colocou um freio. Isso não vai ser feito durante a gestão dele. O que pode haver é justamente a aprovação desses projetos. E há um receio no Ministério da Fazenda, porque o Ministério da Fazenda já tentou tirar benefício tributário. Mas chega no Congresso Nacional, os setores fazem o tete-a-tete com os parlamentares não votam. Há um receio do Ministério da Fazenda de colocar a retirada desses recursos, ir para o Congresso Nacional e simplesmente eles não levarem adiante. Em meio a essa queda de braço que a gente tem visto entre Legislativo e Executivo, Lula, como nós mostramos ontem e hoje, elogiou Hugo Motta no domingo e afirmou que o presidente da Casa Legislativa é um político de diálogo. Juliana Lopes, a gente sempre fala desses projetos pegando pó nos escaninhos do Congresso Nacional. Será que vai adiante mesmo? Será que o Congresso Nacional está disposto a também fazer o ajuste fiscal? Claro que o aumento do IOF não é nada positivo. É realmente uma derrapagem de Fernando Haddad. Mas o Congresso Nacional tem que ser cobrado também para fazer a lição de casa. Tem que ser cobrado, mas é exatamente isso que você disse. Quando o assunto chega lá, tem todo o lobby, né, de vários setores que podem ser atingidos por cortes, e aí isso não acontece. Foi o que aconteceu exatamente com o pacote de gastos que foi apresentado lá atrás, agora se mostra insuficiente, mas o que a gente viu foi o governo apresentando uma série de propostas, a depender ali de quem estava envolvido nessa negociação, o lobby foi feito, e aí algumas ficaram realmente para trás e não foram votadas pelos parlamentares, né? Eles deram aquela desculpa de, olha, vamos
tirar aqui, fatiar essa proposta, a gente vota ali e procura um caminho de consenso de maneira individual para cada uma dessas propostas, mas no fim das contas elas não foram para frente. Isso mostra muito sobre uma dificuldade também, Uribe, de articulação política do governo, né? O IOF é um exemplo claro disso, parlamentares, e isso estava na fala, inclusive, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixando claro que o governo estava invadindo as prerrogativas do próprio legislativo, quando apresentou essa proposta sem nenhum diálogo ali com o parlamento, e agora encontrar esse caminho de diálogo é difícil. Ainda mais quando o presidente da República faz um elogio muito claro, né, e muito forte o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, foi o que aconteceu no evento do PSB nesse fim de semana, nem cita corte de gastos, uma preocupação em relação às medidas que estão sendo desenhadas e esse imbróglio que está sendo desenhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Elogiou Hugo Mota, não falou de Fernando Haddad, mostra como está o clima político, né? Fazendo acenos ali ao legislativo que está fazendo uma pressão enorme em cima da equipe econômica e em cima do governo. Não é um caminho fácil, é preciso encontrar saídas e a gente lembra que ainda assim os parlamentares vêm tratando de algumas medidas, ou pelo menos apresentando ali algumas propostas que poderiam ser consideradas dentro do âmbito daquela discussão da reforma administrativa, mas apresentando ali algumas saídas. Agora é entender qual é a força política que o governo tem para travar ou dar caminho para que isso ande no Congresso Nacional.